Graça e paz, meus irmãos, que bom que vocês estão aqui. Essa é a nossa escola bíblica dominical da Igreja Batista da Lagoinha, em Pampulha. Nós estamos falando a respeito do Novo Testamento, mais exatamente dos Evangelhos Sinóticos, que é o livro de Mateus e outros evangelhos que vamos estudar. E antes de eu falar e continuar a aula de hoje, eu queria falar de dois pontos muito relevantes. Tem pessoas que não estão conseguindo acompanhar os textos, talvez por eu falar rápido demais, se eu demorar muito tempo na minha fala, eu vou ter um vídeo muito longo. E tendo um vídeo muito longo, eu acabo sendo muito cansativo. Então, quero dar duas dicas importantes. A primeira dica é o seguinte: aqui embaixo no YouTube você tem o título desse vídeo. Vai ser IBL Pampulha, EBD e a data de hoje. Ok? Embaixo disso tem uma descrição. Nessa descrição, aí tem uma diferenciação. Se você estiver usando um notebook, você vai identificar lá debaixo do título, na parte de descrição, ele vai escrever, vai ter uma descrição pequena e vai ter uma opção lá chamada assim, mostrar mais ou ver mais. Depende da linguagem que está no seu computador. Quando você clicar ali, você vai ver todos os textos que eu leio de forma dinâmica, rápida, mas eles estão ali descritos e você pode parar no seu estudo, no seu tempo e se debruçar nas escrituras utilizando esse recurso que vai estar lá todos os textos escritos que eu falei aqui. Tá? Se você sentir falta de algum, você pode botar num comentário, eu atualizo e fica tudo certinho. O segundo ponto é o seguinte: às vezes eu falo rápido, rápido ao ponto de você não entender ou achar que ou, de repente algum problema de dicção que eu tenha, ou o texto que você não entendeu, você precisa voltar. Então, o YouTube, aqui também dentro desse quadradinho, no canto direito, se eu não me engano isso, no canto direito, você vai ter uma opção. Ali pode ser uma catraquinha, né, uma roda dentada, ou três pontinhos, depende do dispositivo que você esteja, você vai clicar ali e vai ter uma questão chamada velocidade. Tá? Eu sei que isso tem a velocidade no celular e no navegador. Não sei se tem na TV, se alguém está assistindo na TV. Ok? Basicamente, esse cara vai permitir você. Aí você vai ter assim: velocidade normal, velocidade de reprodução. Você clica em cima, vai ter velocidade normal. Da parte de cima, vai ser para você diminuir menos alguma coisa, ou seja, você vai ficar mais lento o seu vídeo. E para a parte de baixo você vai acrescentar. Ele vai estar lá 0,75, 1, 1.25 e eu acho que no máximo é 2.0. O que é isso? Se o seu vídeo tem 4, se eu estou fazendo um vídeo de 4 minutos, você não vai gastar 4 minutos se você botar em mais 2x, você vai gastar 2 minutos e um pouquinho. Se você botar no menos 2x, você vai gastar pelo menos 2 vezes o tamanho daquele vídeo. Então, esse é um recurso tecnológico que é importante de nós seguirmos, ok? Outro ponto. Eu falei no vídeo anterior que nós iríamos atuar da seguinte forma. Nós estamos lendo a respeito das leis do reino dos céus, né? As leis do reino do Messias, né? Jesus. Comparado com as leis de Moisés. Então, eu falei que nós iríamos atuar de dois em dois assuntos. São 8 assuntos, eu terminaria muito rápido. Mas, em função primeiro de obediência e segundo por sabedoria. Obediência porque o nosso pastor, assim que nós começamos a escola bíblica dominical, ele comentou que havia uma necessidade de que nós não corrêssemos e fôssemos muito objetivos no sentido de nós queremos que a igreja aprenda. Então, já que há uma necessidade de aprendizado, eu não posso correr muito, eu não posso deixar de lado. Então vou de uma forma mais cirúrgica, uma forma mais abrangente até, num tempo não corrido, né, um tempo legal, sem excessos de para mais ou para menos. Nós vamos ler e estudar aqueles tópicos, aqueles temas. Então, pensando nisso, quando eu me debrucei para estudar a respeito dessa aula, eu percebi a necessidade de não fazer esse modelo de 2 em 2, porque senão eu com certeza não seria obediente nesse sentido, eu seria muito superficial. E o interessante aqui da escola bíblica dominical é nós não sermos superficiais. Ok? E a respeito de sabedoria é o seguinte: nós temos que respeitar a fé que cada um tem. E não só a fé, mas isso também compreende o tempo, a compreensão que cada um tem. Então, não adianta eu ser alguém que seja como se fosse uma lebre e o meu irmão está sendo uma tartaruga. Tem que haver
um bom senso, um equilíbrio. Então, o objetivo aqui é fazer com que eu seja extremamente assertivo na forma de falar e não seja pesado demais, nem rápido demais. A ideia é tentar ser ter um equilíbrio não só na fala, mas também no alinhamento que a gente tem na igreja de maneira geral, para que você aprenda e você absorva as escrituras. Então, existem igrejas que nem a escola bíblica dominical tem. O objetivo aqui é que nós consigamos absorver o conhecimento de uma forma muito leve e muito tranquila. Ok? Então vamos lá. Evangelho de Mateus, capítulo 5, do versículo 27 ao versículo 30. Eu estou lendo na minha Bíblia Dake, como sempre. Então vamos ler assim. Ouvistes do que foi dito aos antigos, não cometerás adultério. Eu vos digo que qualquer que atentar numa mulher para cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Portanto, se o teu olho direito te escandalizar, arranca-o e tira-o para longe de ti. Pois é melhor que se perca um dos teus membros do que todo o teu corpo ser lançado no inferno. Se a tua mão direita te escandalizar, corta e tira para longe de ti, porque te é melhor que um dos teus membros se perca do que todo o seu corpo seja lançado no inferno. Ó, que interessante. A gente lembra que Jesus está ensinando lá num determinado monte, não se fala qual monte exatamente, mas ele tem um público e ele se assentou e começou a falar os seus discípulos e a multidão que estava perto dele. Tenho certeza que todos aqueles que ouviam Jesus entendiam o contexto que ele estava falando, porque era uma realidade na antiguidade, uma realidade do povo de Israel, uma realidade do povo que dominava o tempo, por exemplo, os romanos. Com certeza havia pessoas de todos os tipos, de todas as classes ouvindo a Cristo, porque ele era como se fosse um grande fenômeno no tempo em que ele vivia. Então o povo tinha uma necessidade e uma fome, uma sede de entender o que Deus queria falar, mas talvez também para suprir uma necessidade pessoal que era sentir alívio a respeito de determinadas situações. Então eles procuravam mestres, eles tinham o hábito de se debruçar nas escrituras. Não eram todos esses livros que nós temos, os 66 livros, eram só os 5 primeiros livros lá, os profetas e as histórias dos reis de Israel. Então, Jesus estava na sua plenitude, na plenitude dos tempos, é o que Gálatas fala. Ele nasceu nesse momento ideal, onde que Cristo foi introduzido para que ele nascesse na plenitude de todos os tempos, onde que politicamente, economicamente e também religiosamente tudo estivesse alinhado e preparado como se fosse um grande palco para que aquilo acontecesse. E Cristo começa o seu ministério público, e o Sermão da Montanha tem esse peso e esse vigor, onde que ele fala a um público de assuntos que eles conheciam muito bem, por exemplo, a respeito de salgar, como a gente já viu nas aulas passadas, por exemplo, a respeito de liberar o perdão, de sede de justiça e assim por diante. A gente entendeu também até aqui que a chave do reino dos céus chama-se arrependimento. Sem se arrepender e, consecutivamente, nascer de novo, nós não conseguimos experimentar desse reino, que aí a gente entrou, até comentou que são questões delicadas. O reino de Deus é aqui, o reino de Deus já foi estabelecido, o reino de Deus está sendo estabelecido, é um assunto por outro momento, como eu disse. Mas o interessante é que ele toca novamente em todos. A gente começou a ler isso no versículo 19, e a gente já está no 27, onde que ele fala a respeito de um tema falando que é relacionado a relacionamento. No versículo 25 e 26 ele fala a respeito de relacionamentos. No 23 e 24 fala a respeito de relacionamentos. E aí você começa a perceber que dos princípios e leis do reino é relacionar-se. Então, uma coisa que você tem que guardar para si é o seguinte: não existe participação no reino dos céus, né, no reino de Deus, sem que haja relacionamento. Deus estabeleceu esse princípio de relacionamento desde Adão e Eva até o final dos dias. O objetivo dele é que nós nos aproximamos a ele e temos uma vida de comunhão com ele. Então, quando você olha esse momento, ele está falando de um outro nível de relacionamento. Ele toca em vários níveis de relacionamento. Ele fala de um texto que está em Êxodo 20, 14, você pode acompanhar depois, e também repetido no Deuteronômio 5, ele fala a respeito dos 10 mandamentos.
né? Êxodo 20:14 é quando literalmente acontece, Moisés está ensinando ao povo e ele recebe, né, essas leis e repassa para o povo. Em Deuteronômio 5 ele recapitula tudo, né? Isso acontece muito na Bíblia. Você lê uma parte e parece que você está lendo de novo aquela outra parte, mas com algumas outras coisas ali, né? Alguns outros detalhes, porque era normal essa transferência de conhecimento por falar, né? Então era muito comum. No versículo 28 ele chama a atenção, né? Primeiro, o 27 ele fala que, olha, você ouviu dos antigos o seguinte: não cometerás adultério. Então, o adultério aqui se aplica a alguém que é casado e procura uma outra mulher, ou alguém que é casado e procura uma outra pessoa sem ser o seu cônjuge, né? Nesse caso, seria algo literal. Então, Moisés falou isso por ordem de Deus, né? Recebeu lá nas tábuas. Então, é um princípio. Eu não posso ter a mulher do próximo, nem o próximo ter a minha mulher. Ou a mulher ter o marido da outra e vice-versa. É um princípio básico. E até hoje, por exemplo, no Brasil, a monogamia ela é lei, ela é autorizada. A poligamia não é autorizada. Então, era mais ou menos algo mais ou menos parecido, baseado do não cometerás adultério, né? Então, até pouco tempo atrás, se alguém adulterasse, esse cara era preso. Era mais ou menos assim a situação. Mas hoje em dia não é bem assim, né? Mas nesse assunto é interessante perceber o seguinte: no versículo 28 ele fala assim: eu, porém, vos digo que qualquer um que atentar numa mulher para cobiçar, já em seu coração cometeu adultério. Nesse caso aqui, como é esse alguém que atenta para outro? A versão que eu estou lendo aqui, ela fala de um cara que atenta, e aqui entenda bem que não é só um homem que pratica isso, o gênero masculino, né? Também a mulher pode ser tentada e fazer isso. Eu olho para aquela pessoa e não só olho para aquela pessoa, eu intento no meu coração algo a respeito daquela pessoa. Quando eu falo isso, interessante é que me traz uma menção a respeito de um texto de Tiago, que eu vou ler aqui agora, que é Tiago 1, do 13 ao 16, que fala o seguinte: ninguém sendo tentado diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta, mas cada um é tentado quando atraído e engodado ou enganado pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá luz ao pecado, e o pecado, sendo consumado, gera morte. Gera morte. Não erreis, meus amados irmãos. Eu vou mudar algumas palavras aqui, mas quando Jesus está trazendo essa realidade, ele está falando a respeito da concupiscência dos olhos. O que é isso? É o desejo dos olhos. Eu vou ler aqui a definição do dicionário a respeito de concupiscência. Concupiscência: cobiça natural dos homens pelos bens terrenos, consequência do pecado original que produz desordem nos sentidos e na razão. Então, olha que interessante. Existe um outro texto que eu não me recordo qual, que fala a respeito de que fiz acordo com os meus olhos para não olhar e tentar as virgens. Sempre as escrituras chamando atenção para que alguém evite de ir num caminho de perdição. Olha que legal isso aqui. Quando eu falo legal, é o seguinte: vou mudar o texto de Tiago 1, 13 e 16, eu vou mudar um pouco algumas palavras. Ninguém sendo tentado, diga de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Beleza, ok. Seguindo. Mas cada um é tentado quando atraído aqui está como engodado ou enganado pela sua própria concupiscência, ou seja, enganado pelo seu próprio desejo. Depois, havendo o desejo, a concupiscência ou o desejo concebido, dá a luz ao pecado. E o pecado, sendo consumado, gera a morte. Olha que interessante. Jesus está trazendo uma realidade que para eles foi o seguinte: olha, vocês achavam que era somente quando você consumava o ato com uma outra pessoa sem ser seu cônjuge, mas quando no seu coração há uma intenção, e há não só uma intenção, mas um desejo. O que é o desejo? É a vontade. A concupiscência dos olhos, né? A concupiscência, eu olho e quero.
eu olho e não consigo me conter. A definição é interessante que a gente leu que é o seguinte: é a consequência do pecado original, aquele pecado de Adão, né, e Eva, e com a queda, e nós temos essa questão, você pode perceber, né, lá em Gênesis, quando fala a respeito da queda, a mulher olhou e viu que era bom de se comer, viu bom que era bom para comer. Olha, ela olhou e quando ela olhou, ela cobiçou, ela teve, ela foi enganada pelo seu próprio desejo, pela sua própria concupiscência. Concupiscência é um nome complexo, bonito ou não para desejo. Ela olhou e pela concupiscência dos olhos, pelo desejo dos olhos dela, ela foi levada ao ato de tocar. O que Jesus está falando aqui é justamente isso. Quando nós olhamos de forma ao ponto de que, caramba, eu quero aquilo, eu vou tocar naquilo, aquilo possivelmente está chamando a essência, a natureza adâmica que existe em nós. Então, seja um homem, seja mulher, seja o que for, quando você percebe que você está sendo conduzido, e o interessante dessa definição é o seguinte: é a cobiça natural do homem pelos bens terrenos. Então, não é só uma pessoa, né? A cobiça, a concupiscência, ela pode ser por objetos. Ué, mas eu preciso ter aquele cordão. Eu preciso. Quando alguém rouba, é a concupiscência dos olhos que leva aquela pessoa. Quando alguém, por exemplo, é viciado em pornografia, ele olha para aquilo e a concupiscência dos olhos dele faz desejar aquela mulher, aquele homem, enfim. O interessante nisso tudo é que tudo se baseia em como eu olho. E qual é a reação? O problema não é o olhar. O problema é quando eu fixo o meu olhar naquilo e me inclino ao ponto de tocar e ter para mim. O que Jesus está trazendo aqui no versículo 27 e 28, ele está falando o seguinte: olha, vocês receberam orientação no nível do povo de Israel, orientação que meu pai passou, né? Como Trindade, enfim. Eu passei para vocês como não cometerás adultério, mas na realidade é algo muito além disso. Na realidade é se você tiver a mesma perspectiva de Adão. O Adão, ele falhou e Eva falhou também, os dois falharam, no sentido de que quando olharam, viram que era bom e tocaram. O problema todo não é você admirar uma pessoa bonita, ou, nesse caso aqui, né, falar a respeito de relacionamento entre homem e mulher. Quando você olha e aquela pessoa bonita e você de repente tem interesse naquela pessoa, você é livre, enfim, não tem problema disso. O problema é quando eu tenho já alguém, que eu tenho uma aliança, um voto feito, sou casado, eu tenho um compromisso com aquela pessoa e olho para uma outra pessoa e não só olho, eu intento no meu coração de que aquilo eu quero, ao ponto da possibilidade é tão intenso aqui dentro de mim que eu quero consumir aquele ato. Isso eu posso falar que nesse caso se aplica à área relacional, mas também pode ser aplicado à área de conquista de um objeto. Por exemplo, nesse caso aqui, Cristo está falando para o povo da necessidade deles tomarem cuidado com aquilo que os olhos deles cobiçam, aquilo que os olhos deles ficam tão vidrados. Mas a questão não é, você pode ver uma coisa bonita, você pode admirar uma pessoa bonita, não tem problema. Mas o problema é aí que eu gostei muito dessa definição de concupiscência, é o seguinte: cobiça natural do homem para os bens terrenos, beleza. Consequência do pecado original, ok, que a gente falou, e que produz desordem nos sentidos e da razão. Ou seja, você olha aquilo, você fica tão tendencioso, tão desejoso por aquilo, que você perde a sensação do que é certo e do que é errado. Você perde a sensação daquilo que é moral, daquilo que aquilo que você entende, daquilo que você tinha tudo bem construído, e vem algo e avassala toda a sua vida, aquilo que você está tendo como direcionamento. Então,
Cristo está falando o seguinte: se você quer ser um cidadão do reino dos céus, você não tem que se preocupar somente com aquilo que você executa, porque aquilo que você executa é simplesmente o resultado que dentro de você não conseguiu domar, que é literalmente a essência do homem caído, a essência daquele que olha, vê que é agradável e vai de encontro ao pecado, ao desejo de consumir aquilo. Não há problema em você desejar consumir uma coisa. Existem até uma questão complexa, né? O cara tá namorando com a menina e tal, aí o namoro esquenta um pouco e fica naquele desespero, principalmente na igreja, né? O cara fica, meu Deus, caramba. Ouça bem o que eu vou dizer. Que bom que você tem esse sentimento dentro de você. Que bom que você, menino, menina, jovem, de maneira geral, você tem esse anseio. Quer dizer que você é normal. Contudo, é necessário que você tenha o domínio próprio de não ultrapassar uma barreira. Essa percepção é muito difícil quando você não exercita de fato aquilo que você já tem em Cristo. Às vezes a questão do domínio próprio. Ah, não, dá na telha, eu vou lá e executo. Só que isso demonstra rebeldia às escrituras. Se as escrituras falam que você não deve fazer alguma coisa, você faz. Por exemplo, se as escrituras falam que você não cometer adultério, você comete, você pecou. Você errou o alvo. Então, se você errou o alvo, você tem que usar o quê? O arrependimento, você deixar as velhas obras. Então, vamos continuar aqui o versículo 29. Olha que interessante. Portanto, se o teu olho direito te escandalizar, arranca-o e tira-o para longe de ti, pois é melhor que se perca um dos teus membros do que todo o seu corpo seja lançado no inferno. Olha, cara, que pesado, né? Jesus está falando para um povo o seguinte: cara, você está intentando, está achando que é só ir lá cometer o ato? Não. Você intentou no seu coração? Então, amigão, já era, game over. Na realidade, você já pecou, você já caiu. Só que ele dá a recomendação, que seria muito fácil. Ele falou assim: não, você já caiu. Você já caiu, então ponto final. Não tem recuperação. E é isso que existe. A possibilidade do novo começo que nós temos em Cristo Jesus. Olha o que ele fala. Portanto, se o teu olho direito te escandalizar, arranca-o. Tipo, ele está falando o seguinte, cara, arranca o teu olho. Só que não é literal aqui. A realidade, ele está querendo fazer uma comparação muito interessante. Eu queria te chamar a atenção para isso. Olha só. Quando eu executo uma atividade, a concupiscência me leva a conceber o pecado que traz a morte, ele está falando o seguinte: arranca o teu olho. Olha só, se o teu olho te escandalizar, arranca-o. Vamos pensar na época de Jesus na antiguidade. Se alguém perdesse uma parte do corpo, não é que nem hoje, em 2020, que você tem tecnologia que estanca o olho, que tem medicamento que joga ali, pá, não sei o que. Não existia isso. Se você parar para pensar, talvez amputasse uma parte do corpo, seria literalmente um caminho sem volta. Como nós lemos lá em Tiago 1, 13 e 14, desculpe, do 13 ao 16, que fala o seguinte, no final: depois, havendo a concupiscência concebido, dá luz ao pecado, e o pecado sendo consumado gera morte. Ou seja, quando ele fala isso aqui, só está confirmando que depois Tiago fala que é isso. Olha, se você, ele está falando que Jesus, se você está com o teu coração tão inclinado e desejoso a executar aquilo, você está no caminho de morte. Então, se você já está no caminho de morte, o que adianta você ir com o seu corpo todo? Faz o seguinte: para resolver o teu problema, tira uma parte de você que pode até te deixar não tão performático na tua vida. Talvez você vai perder uma perna, supostamente, né? Falando hipoteticamente, você vai perder uma perna, talvez você não vai andar correr do jeito que você corria, mas é melhor que você fique manqueta, melhor do que você fique caolha, melhor do que você fique maneta, do que você perder todo o seu corpo, ou seja, totalmente sendo levado para o vale que eu falei lá, o vale de Imon, né? Que é o vale onde que as pessoas eram jogadas. O cara não tem cura não, joga lá o cara no vale de Imon. Ou seja, a ideia e a concepção é que é melhor que você viva uma vida sem
uma coisa que é extremamente importante, que é o nosso corpo, parte do seu corpo, uma mão, um braço, um olho, do que você literalmente se perder e a única coisa que você vai ter é um caminho de morte, é um lugar de morte. E o interessante é que ele fala que é o seguinte, pensa, você já viu um filme de guerra, quando, principalmente Primeira Guerra Mundial, os caras estavam lutando e tal, e de repente o cara não tinha muita tecnologia, o que o cara fazia? Jogava um pouco de bebida alcoólica, botava o cara com o negócio pra morder e queimava aquele negócio pra não dar gangrena. A dor que aquilo sentia, ou a necessidade por causa de explosões, perdesse uma parte do membro. Ele tá falando o seguinte aqui, cara, é melhor que você tenha uma dor literal do que você ter uma morte literal. Entenda bem, não é que Cristo está falando o seguinte, você vá lá e corta o teu dedo porque o teu dedo fez você pecar, ou tua mão te fez pecar, não é isso. Ele está falando o seguinte, fazendo uma ilustração, falando o seguinte, que é melhor você ficar deficiente de uma função do seu corpo e sentir a dor daquela amputação do que você se perder completamente. E essa atitude às vezes dá uma sensação de radicalidade, né? Dá uma sensação de caramba, não existe outra situação que eu possa fazer a não ser isso. Como é que você trata o pecado, querido? Você foge do pecado, você foge da aparência do mal. Mas às vezes vai ter necessidade de você literalmente arrancar aquilo da sua vida. E como é uma obra da carne, a carne vai fazer o que? Se você arranca um pedacinho, você dá uma topadinha da unha ou com o seu pé no canto da parede e levanta aquela pelezinha, não dói? Pensa o seguinte, o pecado, se você quando você vai tirar aquele pecado, ele vai doer na sua carne como se fosse literalmente a amputação de um membro seu. Jesus está fazendo uma parábola, fazendo uma alusão para chamar a atenção de que viver uma vida no reino de Deus muitas vezes vai ser necessário a renúncia e a dor e a complexidade daquilo talvez te faça sentir-se impotente. Só que o interessante é que não fica aí. O evangelho é um negócio muito lindo, porque Jesus ele fala de um assunto e ele ilumina mentes de homens, né, mais à frente, os seus apóstolos, para trazer revelação. Ele estava falando para aqueles homens ali que eles iam de repente, alguns não entenderam. A gente vê muito isso nas escrituras. E os discípulos brigando, porque falou quem é ser o maior, quem é ser o menor. Não era só aquela questão de quem ia se sentar ao lado dele ou deixar ele sentar, ou quem era o maior, quem era o menor no reino dos céus. Mas com certeza, nesse momento aqui, eu acredito que tinha discípulo olhando um pra cara do outro, não entendendo, ou fazendo cara de planta, de paisagem, achando que ia ficar tudo bem. Mas olha que profundidade em 2 Coríntios 5, 17 e 18. Como discípulos que não entendiam por um momento, com o passar do tempo, a revelação progressiva vem e eles conseguem entender. Olha só que Paulo escreveu. Assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As velhas coisas já passaram, e eis que tudo se fez novo. E tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Olha que interessante, eu li 2 Coríntios 5, 17 e 18. Nós podemos não viver mais a necessidade de sentir esta dor constante por causa de uma vida de pecado, porque se eu nasci de novo, eu não tenho a atitude do antigo Adão, ou seja, eu tenho a atitude do novo Adão, eu tenho a atitude de alguém que ele foi reconciliado com Deus através de Jesus. Isso faz com que eu não só fique sendo reconciliado e tudo bem, eu começo a disseminar essa verdade e eu exerço o ministério que é um dos ministérios mais importantes que existem na nossa vida como cristão, é reconciliar pessoas com Deus. Eu me reconcilio com Deus, eu entendo, eu renovo minha mente, eu tenho uma vida transformada, eu sou nova criatura em Cristo Jesus e não fico contido dentro de mim. Eu vou vivendo e trazendo pessoas para se tornar a nova criatura. Opa, vem aqui, meu amigão. Eu sei que você está vivendo essa falha de caráter aqui. Eu também tenho falha de caráter, mas a cruz me ajuda e eu tenho uma família, eu faço parte de um corpo que pode me ser livre. E o mais interessante
interessante. Olha só que interessante. Gálatas 5,16 fala assim: por isso digo, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfaçam os desejos da carne. Ou seja, a concupiscência da carne. Gálatas 5,16 fala isso. O apóstolo Paulo falando a respeito disso. Olha, você foi reconciliado através de Jesus com a pessoa de Deus. Você era inimigo de Deus e você estava brigado com Deus. E Jesus veio e Deus se interessou tanto que ele deu seu Filho unigênito e ele fez essa reconciliação para que você seja reconciliador, mas você é um reconciliador porque você vive uma vida no Espírito, você vive pelo Espírito, ou seja, pelo seu Espírito recriado, o lugar onde que antes era morto e você ressurgiu quando aceitou Jesus, você consegue não satisfazer os desejos da carne. O interessante é que Paulo fala o seguinte: vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfaçam os desejos da carne. Ou seja, você pode, mesmo nascendo de novo, viver uma vida carnal, mas você opta todos os dias a não viver. Gálatas 5, 24, 26 fala o seguinte: os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as paixões e os seus desejos, ou seja, com as paixões e suas concupiscências. Se vivermos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Não sejamos presunçosos ou cheios de si, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Ou seja, ele está trazendo aqui Paulo mais uma vez falando: olha, Gálatas, preste atenção, vocês já, os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne. Lembra-se que a crucificação é a pior morte que existia na época do povo que convivia com os romanos. Então ele está falando o seguinte: vocês, com Cristo, vocês foram crucificados. Em Cristo vocês foram justificados. Então o conceito da vida de vocês é esse. Então, como cidadão do reino dos céus, eu fui reconciliado, eu vivo no Espírito, eu vivo pelo Espírito, mas eu não sou um espírito pairando por aí. Não, eu simplesmente sou alguém que entende que todo dia eu sei que Cristo morreu por mim e eu morri em Cristo, ele me fez nova criatura e eu posso viver um padrão de vida excelente em Deus. Não é um padrão de vida excelente no nível, somente no nível, ter dinheiro ou ter posses, ter bens. Não é isso que está falando aqui. O padrão de vida excelente é ser alguém que foi reconciliado porque era totalmente inimigo de Deus. Através de Jesus ele entendeu quem ele era e foi crucificado em Cristo e reviveu. E ao reviver, ele consegue fazer com que ele crucificou a sua carne e pode ter suas paixões e desejos do mundo que podem tentá-lo, mas ele sabe que ele permanece vivendo como um cidadão do reino dos céus, guardando a sua vida, uma vida de arrependimento, uma vida de devoção, uma vida de entrega, uma vida de consagração. É simples, querido? Não é simples, porque o nosso maior inimigo somos nós mesmos. Vamos ler Romanos 6, do 16 ao 23. Olha que interessante. Não sabem que quando vocês se oferecem a alguém para lhe oferecer como escravos, tornam-se escravos daquele que obedecem? Os escravos do pecado que levam à morte, ou a obediência que leva à justiça? Mas graças a Deus, porque embora vocês tenham sido escravos do pecado, passaram a obedecer de coração a forma do ensino que lhes foi transmitida. Vocês foram libertos do pecado e transformaram-se escravos da justiça, falando isto em termos humanos por causa das suas limitações humanas. Assim, como vocês oferecem os membros dos seus corpos em escravidão à impureza e à maldade que a leva à maldade, ofereçamos-nos agora em escravidão e à justiça que leva à santidade. Quando vocês eram escravos do pecado, estavam livres da justiça, que o fruto colheram então das coisas das quais agora vocês se envergonham. O fim delas é a morte. Mas agora que vocês foram libertos do pecado e se tornaram escravos de Deus, o fruto que colhem leva à santidade. O seu fim é a vida eterna, pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Em Cristo Jesus, você vive uma vida diferente.
Você não vive mais uma vida de pecado, de obras da carne, e no final daquilo você é morte. Ou seja, você não fica na vida de cobiça. Ah, eu vou cobiçar a mulher do outro, eu vou cobiçar o marido da outra. E viver essa vida de cobiça em cobiça. Na realidade, é o contrário. Você não é mais escravo. Um escravo ao ponto de que você vai ser morto por qualquer situação. Na realidade, você é alguém que se subjuga à autoridade de um Senhor, que é Jesus, e por esse Senhor ser bom e gracioso, ele faz com que você viva uma vida de plenitude. E o salário, ou seja, o saco de sal que você recebe, não é simplesmente aquele que vai te levar à morte, mas não, ele é um dom gratuito de Deus, para que faça o quê? Para você receber a vida eterna, não a morte eterna. Olha que profundo, olha que tremendo que Deus fez por nós. Vamos ler o texto de Romanos 8, do 1 ao 14 agora. Romanos 8, do 1 ao 14. Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque por meio de Cristo Jesus a lei do Espírito da vida me libertou da lei do pecado e da morte. Olha só que tremendo. Porque aquilo que a lei que fora incapaz de fazer por estar enfraquecida pela carne, Deus o fez enviando o seu Filho, à semelhança do homem pecador, como oferta pelo pecado, e assim condenou o pecado na morte, a fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós, que não vivamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja, mas quem, de acordo com o Espírito, tem a mente voltada para que o Espírito deseja. A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Entretanto, você não está sob o domínio da carne, mas do Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tendo o Espírito de Cristo, se tem alguém que não tendo o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Mas se Cristo está em vocês, o corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito está vivo por causa da justiça. E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também dará vida aos seus corpos mortais, por meio do seu Espírito, o que habita em vocês. Portanto, irmãos, estamos em dívida, não para com a carne, para vivermos sujeitos a ela, pois se vocês vivem de acordo com a carne, morrerão, mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são os filhos de Deus. Os filhos de Deus são os integrantes do reino dos céus. O reino dos céus que Jesus está falando em Mateus 5. Esses que são guiados pelo Espírito de Deus foram aqueles que nasceram de novo. Os que nasceram de novo pecam? Sim, pecam. Mas o pecado é uma falha, simplesmente um tropeço, não um objetivo de vida. É aquele que nasceu de novo, ele pode ter erros e vai ter erros na sua caminhada, mas ele é humilde em entender que uma vida de arrependimento faz toda a diferença. Não existe super-homem, não existe super-mulher, não existem super pastores, super líderes, super isso, super aquilo. A ideia do super-homem simplesmente tentando diminuir a perspectiva de que você é frágil. E esse engano, essa falsidade, na realidade, o final dele é a morte. A falsidade de você pensar, eu consigo, isso aqui foi só uma falha, eu sigo aqui em frente. Não existe a super graça. No sentido de, não, eu posso pecar porque já foi tudo na cruz do Calvário. Não, querido, a mentalidade de quem nasceu de novo é que ele tem limitações, ele tem falha de caráter, ele tem dificuldades, ele sabe quem ele é e também sabe o que Deus fez na vida dele. E entendendo isso, ele sabe até onde ele deve ir e não deve ir. Isso é maturidade. 1 João, capítulo 1, versículo 7 ao 10 fala o seguinte: se porém andarmos na luz, como ele está na luz, temos a comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamo-nos a nós mesmos, a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Se
afirmarmos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso e a sua palavra não está em vós. Continuando, 1 João 2, do 28 ao 29. Filhinhos, agora permaneçam nele. Nele quem? Em Cristo Jesus. Para que, quando ele se manifestar, tenhamos confiança e não sejamos envergonhados diante dele e da sua vinda. Se vocês também sabem que ele é justo, saibam também que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Pode ser que seja muito difícil praticar justiça, sim, mas não quer dizer que você não foi justificado e que você não pode viver a plenitude. Você não nasceu sabendo falar, não sabe nascendo pegar uma água na geladeira, mas você aprendeu. A Escola Bíblica Dominical tem o objetivo de direcionar você a entender um pouco mais das Escrituras Sagradas. Mas o discipulado é alguém olhando junto com você, alguém mais maduro, te orientando, fazendo com que você consiga romper com dificuldades. Além do discipulado, a necessidade da sua vida devocional é extremamente importante para você entender justamente o seguinte: caramba, eu tenho essas minhas limitações, Deus, me ajuda. Como eu trato? As escrituras, elas orientam a essa concepção de seguinte: caramba, eu tenho que permanecer nele, porque quando ele se manifestar, eu tenho absoluta confiança que eu não vou ser envergonhado. Ninguém que confia em Deus é envergonhado. Se eu confiar em mim mesmo, eu vou ser envergonhado. Você se confiar de repente em mim ou em outra pessoa, possivelmente você pode ser envergonhado. Mas em Deus nós não somos envergonhados. Se Cristo está orientando aqui em Mateus 5, falando para nós o seguinte: olha, se você intentar no seu coração a respeito, percebe, contra o meu irmão eu falar ou intentar, e contra o cônjuge de alguém, né, contra uma situação onde eu firo princípios do meu relacionamento com o meu cônjuge, eu faço isso, na realidade, são detalhes que Cristo está trazendo de relacionamentos. E eu preciso entender que quando eu me relaciono horizontalmente, de uma maneira tranquila, fica muito mais fácil eu me conectar com Deus. Quando eu tenho problemas na horizontal, possivelmente eu também tenho problemas de me conectar com Deus. Amém, queridos? Tem alguns outros textos aqui que são bem interessantes, que é 1 João 3, 6 a 10, 1 João 5, de 1 a 5 e 1 João 5, 18 a 20. Eu quero ler essa última. 1 João 5, 18 a 20. Sabendo que todo aquele que é nascido de Deus não está no pecado, aquele que nasceu de Deus o protege, e o maligno não o atinge. Sabemos que somos de Deus e que o mundo todo está sobre o poder do maligno. Sabemos também que o Filho de Deus veio e nos deu entendimento para que conheçamos aquele que é o verdadeiro. E nós estamos naquele que é o verdadeiro, seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Você está e você pertence àquele que é verdadeiro. Jesus Cristo é o Deus verdadeiro e a vida eterna. Que Deus te abençoe, querido. No versículo 30, ele fala o seguinte: se a tua mão direita te escandalizar, corta e tira fora para longe de ti, porque te é melhor que um dos teus membros se perca do que todo o seu corpo seja lançado no inferno. O que Cristo está falando aqui para aqueles ouvintes é o seguinte: é importante que você, que nasceu de novo, talvez não tenha a concepção de que naquele momento ele não tinha consumado, mas em Cristo Jesus nós, como cidadãos do reino dos céus, temos a percepção agora até mais apurada do que daquela época, daquele povo, daqueles ouvintes, porque Cristo ainda não tinha consumado a sua obra e ressuscitado. Então, quando você pensa e você olha, nós não somos envergonhados se confiamos em Deus. Nós podemos não viver mais, talvez tentando cortar um dedo, cortar um olho, assim, figuradamente, porque na realidade se nós confiamos em Deus, que Ele nos deu vida eterna, somos justificados nele, estamos nele, nós não seremos envergonhados. Que Deus te abençoe e que essa semana seja uma semana de desafio, de você literalmente se apossar da palavra dessa semana, em nome de Jesus. Que Deus te dê uma semana abençoada.